Mesmo com toda essa perseguição, com toda essa dor, eu decidi que eu não negaria a minha fé. Eu decidi que estaria firme no meu Deus, no meu Senhor, até a morte, sabendo que Ele não vai me abandonar. Conforto, comunhão, mas principalmente liberdade. São alguns dos privilégios aos quais temos acesso em nossas igrejas no Brasil. Somos livres, não precisamos ter medo. Infelizmente, essa não é uma realidade para todos os cristãos. Hoje, ainda existem pessoas que perdem a sua vida por causa da fé em Jesus. E o que eu tenho mais visto, infelizmente, são pessoas que estão preocupadas com coisas vãs e que não têm edificação nenhuma. Recentemente, eu entrei em contato com uma irmã lá na China, onde está passando por perseguição. E ela pediu para que nós venhamos orar por ela e também pela família dela. Olha só, a igreja não está mais orando. A igreja não está mais buscando a Deus para que possamos orar por aquelas pessoas que estão sendo perseguidas na China e em outros países. A igreja está preocupada mais com shows gospel, está preocupado mais em lotar a igreja, está preocupado mais em satisfazer a sua carne do que orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. O objetivo da igreja está mudando totalmente. Acorda, igreja, acorda! E aquelas pessoas lá na China estão passando por grandes perseguições e a igreja não está nem aí para eles. Igreja, devemos orar por essas pessoas. Vocês não sabem o que eles estão passando lá. Eu tenho um contato com a irmã lá na China. Ela relatou tudo o que está passando lá. Os pregadores lá na China, eles não podem ficar em um lugar fixo. Eles têm que ficar mudando toda hora para que as autoridades não venham prendê-los por causa do Evangelho de Cristo. Igreja, qual é a nossa preocupação? É ficar na Netflix? Assistindo séries e mais séries e não tá nem aí para nossos irmãos lá na China? Igreja, qual é a nossa preocupação? É ficar em show gospel, pulando e satisfazendo o desejo da carne? Cadê a oração? A igreja está crescendo, mas cresce superficialmente. Possuir uma Bíblia ou evangelizar pode levar à morte e gerar consequências para familiares em até 3 gerações. Essa é a nação mais difícil para um cristão viver. Apesar disso, existem cerca de 300 mil cristãos na Coreia do Norte. Sob constante perigo, eles continuam a orar e adorar a Jesus em secreto, determinados a permanecer fiéis até a morte. Apesar de eu ter perdido o meu marido e o meu filho, eu nunca pensei em deixar Jesus. Kusum, com apenas 28 anos, experimentou uma das maiores dores para uma mãe, a perda do seu filho. Ela foi abandonada e responsabilizada pela família pelo simples fato de crer em Jesus. Os meus familiares me acusaram de ser responsável pela morte do meu filhinho e pela morte do meu marido também. Então, eles me expulsaram da minha própria casa e eles diziam: você é responsável pela morte deles. Eles diziam que a minha fé em Cristo é um veneno e que se eu tivesse levado o meu filho para um templo hindu e adorado os deuses deles, ele ainda estaria vivo, que ele ainda estaria aqui. Além da solidão, a discriminação na Índia é uma difícil realidade com a qual os cristãos também precisam lidar. Em vilarejos pequenos e afastados, o sistema de castas é muito rígido.
e os cristãos são considerados o escalão mais baixo na sociedade. Realmente é muito difícil para uma mãe descobrir que, por causa da minha religião, pelo fato de eu ser cristã, o meu filho não poderia ser enterrado no cemitério local. Então eu tive que enterrá-lo fora da aldeia. No meio da minha dor, eu me lembrei da palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, foi aí que eu senti paz. Foi aí que eu não me senti sozinha. Eu nunca pensei que chegaria até aqui, mas o meu Deus me sustentou. Ele me fortaleceu de uma forma inimaginável. Pela fé em Cristo, sabemos que nada nos separará do amor de Deus e que mesmo nos momentos mais difíceis, podemos descansar no Senhor. Mesmo com toda essa perseguição, com toda essa dor, eu decidi que eu não negaria a minha fé. Eu decidi que estaria firme no meu Deus, no meu Senhor, até a morte, sabendo que Ele não vai me abandonar.